Chegamos ao dia 86 de oração e leitura anual de toda a Bíblia, Palavra de Deus, inspirada, inerrante, plenamente inspirada por Deus. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por mais um dia, obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Pedimos pelos enfermos, desanimados, aqueles que precisam de uma porta de emprego, Pai, aqueles que estão em depressão, em ansiedade, que o Senhor possa visitar, cuida das pessoas, livra-as do mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar nossa leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, de 1 a 22, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo que está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam ali à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram um discípulo juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu-lhe: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Agora nós vamos ler o livro de Cantares, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 7. Então abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo. Cantares, capítulo 1 até capítulo 2, versículo 7. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado. É o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me, pois, a ti. Apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Em teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Eu estou morena e formosa, ó filhos de Jerusalém, como as tendas de Quedas, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e se puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia
para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, saí pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um sequetel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de rena, das vinhas de Enredi, é para mim o meu amado. Eis que formosa, ó querida minha, és, que és formosa, os teus olhos são como a das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável, o nosso leite é viçoso de folhas, as trevas da nossa casa são de cedro, as traves de nossa casa são de cedro, e os teus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce do meu paladar. Versículo 4. Leva-me à sala do banquete, e o estandarte sobre mim é o meu amor. Sustentai-me como as passas, confortai-me como as maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperdiceis o amor, até que eu queira. Agora vamos ler Números capítulo 21. Vamos lá ao Velho Testamento, continuando. O livro de Números, capítulo 21. Acompanhe sua Bíblia. Em nome de Jesus. Invista tempo na leitura da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ouvindo o cananeu rei de Arad, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a sua voz, Israel, eles entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horn. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Veio o povo a Moisés dizendo: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse ao Senhor: Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então partiu os filhos de Israel, e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote, e se acamparam em Ipe-Abarim, no deserto que está defronte do Moabe, para a nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Sered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Armon, que está no deserto que estende no território dos amorreus. Porque Armon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaeb com Sufa, e os vales de Armon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Emor, e é a encosta dos limites de Moabe. Dali partiram para Beer, e este é o poço ao qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este canto: brota o poço, entoai-lhe cânticos.
poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com cetro, com seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Analiel, e de Analiel para Bamote. De Bamote do vale está o campo de Moabe, do cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não desviemos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Porém Seom não deixou passar Israel pelo seu país, antes reuniu todo o seu povo e saiu em encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tornou-se posse de sua terra, desde o Armão até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou entre todas elas, em Esbom, em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os precedentes dos moabitas, cuja mão tomara toda a terra até o Amon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Esbom, edifique-se, estabeleça a cidade de Seom. Porque o fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Ormon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo que queremos. Entregou seus filhos como fugitivos e as suas filhas como cativas. Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, então destruídos desde Esbom até Dibom. Os assolamos até Nofa e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desposaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. Og, rei do Bazã, saiu contra eles e ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te dei na tua mão, ele e todo o seu povo, e a sua terra, e falei como fizesse a Seom, rei dos amorreus, que habitas em Hebron. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Eles tomaram posse da terra. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.